Bom dia, irmãos. Bem-vindos, a mais uma aula da IBD. Hoje a nossa aula ela tem como título o lugar da oração. Então vamos iniciar esse nosso período de busca pela palavra do Senhor e de aprendizado, também orando para que o Espírito Santo nos conduza. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos buscar a Tua presença. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu saúde, nos deu condições no dia de hoje em estarmos aqui para aprendermos mais um pouco, mais uma porção da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito Santo a nos instruir, a nos inspirar e a nos ensinar. Que possamos caminhar com o Senhor em todo o tempo, Deus. Ensina-nos a orar, ensina-nos a estar em comunhão, em intimidade com o Senhor. Ensina-nos, Deus, a estarmos na Tua presença. Nós precisamos de Ti. Que o Senhor seja o nosso alvo, que nós não olhemos, Deus, para os lados, mas que sigamos em frente, na direção do alvo que é Cristo, a única esperança que nós temos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para nós iniciarmos esse período, vamos nos lembrar, que a gente já falou sobre a oração do Pai Nosso e nós já compreendemos que não é uma sequência de repetições, mas que é o ensino do Senhor em relação às nossas características para orarmos, Mas agora vamos relembrar um pouquinho, aí a gente já retoma os objetivos. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então percebam, a oração ela tem algumas características e quando nós pensamos em nós, nós buscando ao Senhor, nós buscando nós enquanto pessoas, que buscamos a presença de Deus, nós temos que entender que existe um lugar também para nós orarmos e que nós precisamos estar com o Senhor nesse lugar, que é o lugar secreto, É um lugar em que nós temos a presença de Deus de forma plena conosco. E isso precisa gerar em nós um anseio, que é a busca, que é a vontade de estar com o Senhor, e também um temor. Então, quando nós olharmos, para essa lição de hoje, que nós possamos refletir de fato e de verdade como que nós temos ido ao nosso lugar secreto com o Pai, Tem um louvor que eu gosto bastante, que é o Jardim Secreto,
E quantas vezes nós nos colocamos nesse jardim secreto, nesse lugar secreto, né? Ou assim como está na palavra, nesse quarto, né? Fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto ali. Então vamos olhar para os nossos objetivos para a gente começar a nossa reflexão. Saber, né? Nós temos 2 saberes e 2 fazeres hoje. O primeiro saber, entender o significado de orar no quarto secreto. Saber, compreender que orar é um exercício de dependência. Então, nós temos 2 situações aqui. Entender o que é ir para o secreto. E compreender que quando eu vou para o secreto, quando eu oro no secreto, eu estou dependendo do Senhor, né? E aí, o que eu preciso fazer a partir disso? Buscar a Deus no lugar secreto de oração. E o que mais fazer? Perseverar, né? Perseverar é insistir, é fazer de novo, é repetir, é crer novamente, né? Então, nós temos que sempre estar em oração. Perseverar na oração, né? E buscar a Deus no lugar secreto. E aí, como eu já adiantei até no começo, os irmãos acompanharam o vídeo, o nosso textuário é Mateus 6,6, embora a gente já tenha visto também os outros elementos em relação à oração do Pai Nosso. E Jesus, ele está instruindo as pessoas sobre o como orar, né? E ele está mostrando para essas pessoas aqui nesse texto, vá para o lugar secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. E a gente tem que entender que o recompensará é porque Deus estará ali, é a presença do Senhor, né? Então, os irmãos podem ler em voz alta esse textuário e podem, quem não decorou ainda, né, pode ter a oportunidade de decorá-lo durante a semana para lembrar sempre desse versículo e viver, né, essa presença do Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, qual que é o lugar, né, da oração? A gente precisa entender que Jesus, ele tinha um lugar secreto de oração. Ele buscava momentos a sós com Deus, né? Um dos exemplos mais marcantes para nós, pelo menos para mim mas os irmãos podem até lembrar de outros, mas para mim é Jesus lá no Getsemane, quando ele sabia o que ia acontecer com ele estava em profunda agonia, né? Mas ele estava lá na presença do Senhor, ele estava em aflição, mas na presença de Deus. Então Jesus, ele sempre buscava momentos a sós com Deus. A gente tem vários relatos, né? Quando a multidão o pressionava, a multidão queria aclamá-lo rei, o que Jesus fazia? Ele saía, né? Ele saía de perto e ele ia buscar a Deus. E aí, nesse contexto, nós precisamos pensar se nós temos, né? Você tem algum lugar secreto de oração ou um lugar de escape onde você possa ir orar ao longo do seu dia por um tempo? Como que você faz, né? Onde que você estava quando você orou profundamente pela última vez? Esse lugar que você estava, esse ambiente em que você estava, ajudou ou atrapalhou a sua oração? Jesus, ele tinha um lugar, né? Qual que é o lugar da oração? Jesus, ele tinha os seus momentos a sós com Deus. Jesus ensinava a palavra, ele ensinava. Jesus falava para as pessoas como elas poderiam se aproximar de Deus, ele falava. Mas ele vivenciava esses momentos também. E nós precisamos entender que se nós temos esse lugar secreto da oração, esse lugar de escape, né? Esse lugar de orar profundamente, de quebrantar o coração, né? Na presença de Deus, nós também temos experiências. Eu quero que os irmãos pensem nesse momento assim, qual foi a experiência mais marcante que você teve de oração no quarto secreto? Qual foi a mais marcante, né? Eu fiquei pensando aqui, eu lembro de algumas, assim, mas uma das mais marcantes e que eu acho, né, que talvez sirva para todos nós pensarmos, né, que é algo que Deus faça, foi um dia em que, buscando ao Senhor por conta de algumas situações de saúde, né,
o Senhor me trouxe clareza de como orar por essas situações de saúde, né, para buscar de Deus a cura, a restauração, mas também como orar confessando os pecados. E eu penso que esse é um ensino que ele é muito específico, porque falava sobre a minha intimidade, o meu contexto familiar, né? Então o Senhor, ele iniciou um processo ali de cura a partir daquela oração, porque Deus me trouxe clareza em relação a isso, né? E essa clareza, esse esclarecimento, esse ensino só pode vir do Espírito Santo, porque os nossos olhos muitas vezes não têm condições de enxergar, né, esse tipo de situação ao nosso redor. Então essa foi uma experiência bastante marcante na minha vida, e eu convido os irmãos a pensarem qual foi a experiência que você teve, né, no seu lugar secreto, porque com Deus nós sempre aprendemos, e se estamos no secreto com Ele, Ele sempre nos ensina. E aí nós temos que entender o que é a palavra de Jesus, né? Como que nós vamos entender o significado disso, do lugar secreto? O que significa ir, né, para o quarto, fechar a porta e orar em secreto? Então, quando a gente olha para isso, tem uma ilustração, né, do lugar secreto que nós vamos ler, mas nós precisamos entender que esse lugar secreto é um lugar assim profundo do nosso coração, do nosso ser. É aquilo que nas escrituras nós temos como coração, né? Chamando de coração. Só Deus enxerga o nosso coração. Que são, o que é isso, né? São os nossos sentimentos, as nossas emoções, são as características humanas que nós temos, os nossos traços de caráter, né? Quando eu falo caráter, são as nossas características enquanto pessoas, enquanto indivíduo. Então, esse é o lugar que Jesus chama de quarto secreto. É nesse lugar que nós precisamos nos encontrar com o Senhor. E nesse lugar só cabe nós e Deus, né? E é onde Deus, ele anseia ser buscado. É desse lugar que Deus vai nos ouvir e ele vai também responder a nossa oração. Então, nessa ilustração, né, aqui os irmãos podem ver o link, tá, para acessar se quiserem. O lugar secreto é qualquer lugar em sua casa ou local de trabalho onde você separa um tempo do seu dia para buscar o Senhor. Eu não tenho dúvida em lhe dizer que as maiores experiências que tenho tido com o Senhor têm sido em meu lugar secreto. É nesse lugar que o Senhor revela a sua vontade para a minha vida e para a minha igreja. É um local só meu e do Senhor. Nesse lugar eu derramo meu coração diante do Senhor, permitindo que venha me curar, libertar, restaurar os meus sonhos, cicatrizar as feridas que a vida me causou. O lugar secreto é onde aprendo muito mais do Senhor. O lugar secreto é a fonte de suprimentos. A oração secreta conserva a nossa relação com Deus. O lugar secreto é um lugar de intimidade. Então, independente do lugar, né? Não importa o tamanho, o lugar, enfim, mas importa o que? Somos nós, é o nosso interior, é o nosso coração disposto a estar com Deus, tá? E aí, como que nós devemos orar a Deus nesse quarto secreto? Primeira característica, nós já vimos isso em outras aulas, é a humildade. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, né, lá em Mateus 7:8, nós temos a chave para entender, né, que é a humildade que nos faz orar no quarto secreto. Orar é um exercício de dependência, né? A gente pode se esforçar, a gente pode ser muito bom naquilo que a gente faz, a gente pode ser muito dedicado nas coisas, nas nossas atividades, sejam elas em casa, sejam elas no trabalho, mas quando nós entramos no nosso quarto secreto para orar, nós temos que nos lembrar, nos entender que mesmo que a gente faça tudo da melhor forma possível, nós dependemos do Senhor. Nós vamos precisar daquilo que Deus é capaz de fazer. Então, isso é ter a humildade, né?
É reconhecer que Deus, ele é soberano e que nós precisamos dele, mesmo que tudo que a gente faça seja bem feito, tá? O outro ponto, né, de como que nós devemos orar é confiando na bondade de Deus. Jesus, ele nos ensina a confiar, né? A gente já falou sobre confiar no Senhor também. E Jesus disse: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Né? Lá em Mateus 7, 9 e 10. Então, essa confiança, ela vem, nós exercitamos na presença de Deus. Deus, ele sempre tem o melhor para nos dar. Mesmo que nem sempre, né, aquilo que seja bom aos nossos olhos, e não só aos nossos olhos, eu diria também ao nosso tempo, né? Às vezes a gente quer algumas coisas no nosso tempo, mas Deus, ele entende que aquilo, naquele momento, não pode ser feito para nós, né? Então, a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. E aí entra a nossa intimidade com o Senhor, a ponto de declarar para o Senhor que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo que não se cumpra, né, aquilo que a gente quer. Outra característica do lugar secreto é orar com perseverança. Eu vou ler para os irmãos, né, a palavra que está lá em Lucas 18, iniciando no versículo 1. Essa é a versão da King James, talvez seja um pouco diferente da que os irmãos têm. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então, concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Então aqui o que nós temos? Era um juiz que não era temente ao Senhor, que não cria no Senhor e que não se importava com as pessoas, não estava nem aí para os outros, né? Ele era mau, por isso que aqui nós temos essa definição, ele era mau. Mas ele atendeu ao pedido dessa viúva porque ele não queria mais ser incomodado, né? Ele não queria mais que ela ficasse ali no pé dele, literalmente, solicitando que ele fizesse justiça. Então, se um juiz com essa característica de injustiça e de egoísmo conseguiu atender de forma justa, né, a causa daquela viúva, quanto mais nós que confiamos no Senhor, né? Então, a gente pode se perguntar assim: por que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom e Ele nos ama? Porque a nossa ideia, às vezes, é assim: Deus me ama, então Ele vai atender a minha vontade, vai fazer o que eu quero. E não é assim, né? Por que eu preciso perseverar em oração? Por que eu tenho que orar tanto tempo, tantas vezes, e Deus não me atende? Irmãos, nós temos que entender que a oração, ela não é um botão, né? Da mesma maneira que ela não é a lâmpadazinha lá do gênio do desenho, né? Que esfrega e o gênio sai realizando desejos. A oração não é isso. Nós não temos a oração como se fosse um ligar, né, para receber a bênção de Deus, para receber aquilo que nós queremos do Senhor. Deus, ele não tem um depósito grande, cheio de bênçãos, lá esperando alguém, né? Um cesto. Eu quero tal coisa e Deus dá. Eu quero tal coisa e Deus dá. Né? Nós precisamos perseverar em oração todos os dias. Deus é bom, Deus é justo, Deus é luz, Deus nos ama, mas Ele quer um relacionamento conosco. Então, por exemplo, como que nós damos sintomas de que estamos longe do quarto secreto?
qual que é a receita de Deus, né? Quando eu penso assim em sintomas que estamos longe do quarto secreto, um deles é quando nós não nos importamos com o próximo. Os irmãos que me conhecem um pouco mais de perto, assim, eu sempre falo que o meu termômetro é quando eu já começo a não ligar mais. A pessoa tá sofrendo, tá. Né, a vida é assim. Então, quando eu começo com essa apatia, né, em geral eu vou ler as cartas de João, 1ª, 2ª, 3ª João, porque o Senhor, ele precisa renovar em mim a presença dele e o amor que ele tem, né? Filhinhos, pais, né? Vocês conhecem a Deus, vocês conhecem ao Pai. Então, esse é o meu sintoma, né? Assim como esse é o, vamos dizer, é o livro que eu busco no Senhor para reavivar em mim esse amor pelo próximo mesmo, em me importar com o próximo, né? Aí eu já começo a pensar onde que João estava quando ele escreveu, qual era o contexto. Então o Senhor começa, o Espírito Santo renova em mim essa busca, né, em amar ao próximo. E todos nós, né? Vocês devem ter pensado em sintomas também de quando vocês estão longe do Senhor, longe do quarto secreto. Por quê? Porque se eu não entro no meu secreto interceder pelos meus irmãos e pelas pessoas que não conhecem o Senhor, eu paro de me importar com elas. Porque a minha natureza é carnal e eu tenho que reconhecer isso diante de Deus. Então, Deus, ele nos leva ao lugar secreto, né? Para isso, para termos intimidade, para buscarmos a presença dele. Não é para ele realizar os nossos desejos, que também são carnais muitas vezes. Não é para fazer a nossa vontade, mas é para que nós tenhamos um coração que agrade ao Senhor. E a partir disso ele vai poder nos abençoar, porque aí nós estaremos em sintonia com ele, nós estaremos alinhados. A nossa vontade e a vontade do Senhor estarão alinhadas. Então não será a minha vontade particular, né? E carnal. Será a minha vontade, o meu coração disponível a Deus. E aí, quando ele está disponível a Deus, o Senhor trabalha nas minhas características, no meu caráter, e eu consigo alinhar a minha vontade à vontade do Senhor, aquilo que o Espírito Santo me inspira a fazer, né? E com isso, o Senhor responde a oração. Então, lá no lugar secreto é o lugar de resposta de oração. Por quê? Porque é quando a gente tem quebrantado o nosso coração e o nosso ser. Aí Deus consegue falar conosco, tá? Nós temos vivido dias, irmãos, né, para nós fecharmos aqui esse nosso período de reflexão, em que nós temos exposto muitas vezes a nossa vida. A palavra de Jesus, ela chega a nós para que a gente vá para o lugar secreto, né? Quando eu falo do exposto à nossa vida, vários de vocês têm rede social, vários de vocês, né, postam, às vezes até a intimidade, né, do dia, da rotina, e enfim, cada um, né, tem faz a sua escolha em relação a isso, mas é só para a gente traçar um paralelo de que muitas vezes nós nos expomos, mas nós não nos recolhemos à presença de Deus. E Deus nos chama a um caminho para o quarto secreto. Então, por mais que a gente se exponha no trabalho, na igreja, né, na rede social, mas que nós possamos encontrar esse lugar de volta, esse lugar de retorno para o quarto secreto. Porque é ali no quarto secreto, é nessa dimensão do coração, é quando eu quebranto o meu coração e a minha intimidade a Deus, que Deus se encontra com os seus filhos, que Deus vai falar com os seus filhos. E nós precisamos estar nesse quarto secreto, independente do que está lá fora, independente da exposição externa. Nós temos que estar na presença do Senhor, tá? Irmãos, essa foi a nossa reflexão para hoje, para essa EBD. Leiam os textos, né? Decorem o nosso textuário lá em Mateus 6,6. Leiam as referências bíblicas citadas aqui. Busquem a direção do Senhor para essa semana, para estarem no lugar secreto. E eu desejo, nosso desejo, né, é que vocês
estejam alinhados, né? Que os corações de vocês estejam alinhados ao coração de Deus e que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na vida de cada um dos irmãos, tá? Deus abençoe, até a próxima aula.